Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de número 3. Meu nome é Matheus Bump. Eduardo Sotile. Sou Pedro Sartor. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje convidamos membros do Motoclube para que eles possam desmistificar esse mundo pra gente e também ensinar o caminho dos tijolos amarelos para você que nos escuta e que tem interesse em participar de um motoclube. Presentes com a gente aqui hoje o pessoal do Senza Paura, o presidente Matheus Ganser. E aí? Esse cara que eu tenho a honra de chamar de um meu velho amigo, Lucas Vaccaro. Salve. E para fechar o time, um cara que trilhou todo o caminho dentro do motoclube e hoje é vice-presidente, Thiago Andrighetti. Aê. Vaccaro, primeiro, como é que é a hierarquia dentro do motoclube, cara? Que a gente sabe que tu é o sargento de armas. O que faz um sargento de armas? O que faz um presidente? O que faz um vice-presidente? Como é que funciona isso? Bom, cara, primeiro boa tarde aí, a mesa toda aí. Boa tarde. Cara, a minha função dentro do MC, ela é bem específica. São alguns pilares, mas o princípio básico é o controle da disciplina e a segurança do motoclube, né? Na minha função, a gente faz todo o controle disciplinar do Senza Paura a nível Brasil, né? Todos os demais capítulos respondem à disciplina para mim. Eu faço também o controle da segurança pessoal do nosso presidente, né? Que é o nível máximo de hierarquia do clube. E, cara, questões de segurança, enfim, todas as questões em que os cargos mais altos de hierarquia têm que ser protegidos, né? O nosso vice-presidente, o nosso presidente, sou eu que tomo a frente para ter a salvaguarda deles tranquila, né? A base toda é essa, né? Certo. Ganser, o que faz um presidente do motoclube? O presidente faz muitas coisas, né? Entre elas a parte mais política, né? A parte da relação entre os outros clubes, a parte de manter a ideia, de estar ali conversando, né, com os demais chapters, com todo o pessoal de fora do clube. Toda essa questão política aí a gente acaba fazendo e também auxiliando, monitorando, construindo junto com as outras demais funções, né? Dentro do... Como tu comentou sobre a hierarquia, né? Dentro do clube a gente tem 6 cargos que são os principais. Ah, sim, importante a gente Que saber. vai ser o presidente, o vice-presidente, o sargento de armas, o tesoureiro, o secretário e o capitão de rota. Então acho que depois a gente vai poder estar falando um pouquinho de cada um, né? Com certeza. Mas com dentro, certeza. então a função do presidente é de certa forma isso, né? Tu vai controlar até mais tu controla um tanto do externo, né? E também um pouco do interno. A parte interna, quem acaba fazendo mais, de perpassar a ideologia, de estar fazendo todo esse meio de campo, também vai estar com o vice-presidente, né? Certo. E o vice-presidente faz o quê, Thiago? Basicamente o que o irmão falou aqui, eu faço o meio de campo para as relações com outros clubes, no interno nosso também, e não tem mais muito o que falar, que não sai muito da presidência. Com certeza. Basicamente, Fica na cúpula. sim, eu fico na cúpula aí, É o motor, né? É o sim, motor eu faço do a parte do motor do clube, eu que comunico o pessoal dos outros chapters, eu que converso juntamente com o secretário do clube, né? A gente anda bem junto nas funções. Com certeza. Cara, vamos falar um pouco da organização, então, um pouco mais acima. A gente sabe que se tu pegar um clube de carro antigo, tem uma federação, tem um órgão que cuida. Como é que é no esquema dos motoclubes? Isso, alguns motoclubes não seguem, alguns seguem, a gente sabe, mas qual que seria a hierarquia principal no Brasil e no mundo? Eu acho que existe uma organização, né, que rege alguns motoclubes, que não é o nosso caso, né? Sim. Que é a AMO, né? Sim. Enfim, então alguns motoclubes eles são conveniados à AMO e tudo mais, e tem essa participação num site, né, nos eventos, nessa questão. Dentro dos clubes mais tradicionais, old schools, vamos falar assim, não existe essa questão de ser sócio a algo. Então, por exemplo, a gente não é associado à AMO, a gente não tem essa questão. Isso tudo é regido por uma ordem não escrita, digamos assim. Sim. Né? Então, é algo que fica ali. Então, dentro de nós, assim, perante a hierarquia, é a gente por a gente, né? Certo. Então, já que a gente está falando de vocês, a gente sabe que o Senza Paura, ele é não filiado, ele é um aliado dos Hells Angels, né? Então, como que é essa relação de vocês? Como que surgiu? E por que os Hells Angels? Então, tudo começou quando que eu fui num show em Porto Alegre de uma banda chamada Flog Molly. E aí eu tava no show do Flog Molly e sempre me interessei muito por essa questão de motoclube e tudo mais.
E na saída do show tinha um prospect, Hells Angels, entregando panfletos sobre um evento que eles chamam de Open House, né? Que é um evento onde a Hells Angels abre as portas, enfim, e recebe pessoas de fora do clube para fazer uma confraternização, chegar lá, tomar uma cerveja, né? Normalmente tem bandas também. E eu recebi esse flyer e falei, poxa, né? Bacana, Hells Angels e tal, né? A gente sempre teve esse conhecimento da Hells Angels, essa admiração. E voltei para Caxias com aquela ideia na cabeça, né? Passou um tempo, eu entrei em contato, né? Naquela ocasião eu já tinha uma moto. Eu tinha mais um amigo meu que tinha uma moto. Falei, cara, vamos subir pra ver como é que é, né? E a gente subiu, desceu, no caso, para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, enfim, achamos o Clubhouse da Hells Angels, participamos da festa, conversamos com os membros da época, a gente tinha interesse de fazer parte daquilo. Então, nos foi proposto uma ideia de abrir um clube suporte, diferente da ideia de clube suporte que a gente tem hoje. Foi um clube que ele era chamado de Headbones. Então, eu e mais um outro pessoal, inclusive esse outro meu amigo, era só eu e ele, que era de Flores, né, da Serra, no caso, que fazia parte da Headbones. E a gente refundou esse clube, porque esse clube já existia uma vez, ele não existia mais e a gente, enfim, né, reativou esse clube. Que ano isso? Cara, isso foi 2010, 2011. É tempo, hein? Então, aconteceu isso com a Headbones e a gente voltou pra cá, né, enfim, fazer essa caminhada por Porto Alegre, fomos centenas de vezes a Porto Alegre. E com o passar do tempo, né, por N motivos, esse clube acabou se extinguindo, né, enfim, motivos que não cabe você falar. Passou um tempo e o pessoal já vinha conversando, o pessoal daqui falava, vamos fazer uma coisa mais nossa, uma coisa mais tipo o pessoal da Serra, né, mais do nosso jeitão, que a gente... Enfim, o clube tem alguns rituais, dá pra se chamar, de andar pelas colônias, de fazer coisa, de tomar cachaça em bodega de capela, né? Então a gente tinha essa coisa mais simples, mais nossa, né? Então eu e mais sete outros fundadores, a gente decidiu fundar o Senza Paura, né? E aí nasceu essa ideia. Em Flores da Cunha mesmo. E como que faz, por exemplo, para abrir um motoclube? Qual que é o processo? Vamos supor assim, tu falou como surgiu a história, mas como que é tecnicamente, assim, como que é burocraticamente para te abrir um motoclube assim? Existem várias maneiras, né? Não existe uma só, né? Porque dentro da cultura existem várias linhas, né? A gente teve a mentoria, né, da Hells Angels para iniciar, né? Então o nosso processo ele foi basicamente, razoavelmente muito semelhante a um processo de abertura de um chapter da maneira que eles fazem, né? Sim. Então existe a quantia de membros exata para começar, existe geralmente, se tu tem outros motoclubes maiores, tu vai buscar a bênção, vamos dizer assim, porque às vezes existe questão de território que tu também não vai poder invadir. Existe todo um padrão que tu não pode, digamos, passar por cima de quem já está antes. Existe todo um respeito. Exatamente. Mas cabe pontuar, eu acho que essa etiqueta, essas coisas são regras não escritas, né? Exatamente. Não vai ter um papel, não vai ter uma placa escrita, tu não pode, que é uma coisa... Isso é uma coisa que o cara tem que ir, né? Sim. Essa sempre foi uma preocupação muito grande do Senza de fazer direito, né? Sim. Então, cara, tu vê hoje em dia muito motoclube fundado, às vezes infelizmente, né, com menos membros do que se coloca normalmente, com variadas questões que fogem aos princípios da gente, né? Sim. Não existe uma maneira especial, né? Mas a maneira que comporta da nossa linha de trabalho, da nossa linha de cultura, ela existe essa etiqueta, né? Existe esse respeito aos que vieram antes, existe todo um trabalho que se respeite a história de quem já estava ali, né? Então... Com certeza, até a gente tem um dado aqui que existem mais de 3.200 motoclubes espalhados por todo o Brasil. Sim, isso é nível de MC só, né? Fora motogrupos. Isso, fora motogrupo. É gente pra caralho. É muita gente sendo professor do que nunca aprendeu, né? até eu ia te perguntar isso aí, tá? Para que tu explique pra gente qual a diferença de um motoclube para um motogrupo. Pra gente saber diferenciar bem. Eu acho que dentro dessas ideias, eu acho que existem muitas outras tantas, né? Mas
na minha visão, provavelmente na visão dos meus irmãos também, a visão de motoclube, ela exige um outro comprometimento muito maior do que a do motogrupo, né? O motogrupo, ela tem uma questão mais de hobby, uma questão mais de vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos andar de moto e tal, que seria o bônus do motoclube seria talvez esse também, né? Exato. Mas todo o resto que o motoclube envolve, desde da criação da sede, da política, a questão de mensalidade, hierarquia, comprometimento. Chega a um ponto que tu tá dentro do motoclube e o motoclube ele simplesmente quase rouba a tua vida. Não tem como, tu não faz mais quase nada sem estar com o motoclube junto, né? Não só os irmãos físicos, mas a ideia, né? A ideologia que essa aqui ela é líquida, né? Ela permeia a nossa vida em todos os âmbitos, assim. Ela tá no cerne da coisa. Assim. O Ganser contou como que ele conheceu esse mundo. Agora eu quero saber do Thiago, como que tu conheceu esse mundo do motoclube? Primeiramente, eu comecei a me interessar por esse tipo de moto por causa do Matheus Ganser aqui. Ele tem uns anos mais velho que eu, e eu, quando era piá, via ele rodando de moto e achava o máximo, né? Ele era a minha inspiração lá em Flores da Cunha, era o Ganser. Né? Olha o exemplo das Aí aconteceu que depois eu comprei uma moto custom e eu já conhecia eles antes, frequentava alguns lugares com ele, bares lá e do pessoal de lá, né? E logo após eu comprei uma moto custom e comecei a frequentar mais ainda o bar. Eles abriam um bar na quinta de noite, nós ia lá, tomava uma cerveja, ficava conversando, rock and roll tocando, até que passou uns tempos e eu cheguei lá numa quinta-feira e falei que eu queria entrar, queria fazer parte disso, porque eu achava foda pra caralho, né? Acabei ingressando no clube. Legal. Entrei como soldato, fiz uma breve caminhada de soldato, ganhei prospect, logo após uma boa caminhada, colete fechado, e atualmente estou como vice-presidente. Isso é importante a gente falar que o Thiago comentou, essa caminhada. Antes da gente entrar nisso, eu só quero saber do Vaccaro. Como que tu conheceu esse mundo? Depois vamos entrar nessa conversa. Vaccaro, como que tu conheceu? Foi também através do Ganser ou tu... Cara, eu vivo vida de clube desde criança para do meu pai, né? Meu pai faz parte de clube de carro, né? Então eu nunca vivi de outra forma, né? Quando eu fui crescendo, a paixão pela moto foi muito mais forte do que os carros e chegou um momento que eu tinha que definir, né? Eu optei por não seguir com o clube do meu pai, por não adquirir algum carro com V8, enfim, né? Como é o deles lá. Eu queria uma coisa com a minha identidade, né? E ao tempo que o Ganser estava com a Red Bones em andamento ainda, Sim. Era uma coisa que pra mim na época estava muito próximo do que eu queria, mas não era exatamente o que eu queria. E pelos motivos, quando findaram a Red Bones, um bom tempo depois a gente conversava, a gente rodava, enfim, mas uma certa noite surgiu, né, entre nós, quando éramos os fundadores, quando estávamos em todos, né, a ideia de começar um motoclube com as bases corretas, com a bagagem que os fundadores da Red Bones, né, que eram membros da Red Bones, já traziam, né? Sim. Ali para mim foi o bater do martelo para começar a história de Senza Paura, né? Porque ali encaixou, né? A gente basicamente diverge de algumas coisas, mas assim, a essência, o conceito, ele é igual a todos, né? Os fundadores, quando estávamos nas primeiras reuniões ali, aquela energia que se iniciou, ela existe até hoje, ela é muito viva, ela é muito pulsante e ela é de uma forma que, pra mim, eu não sei viver sem, né, cara? Eu sempre comento com os irmãos que a amizade, pra mim, é uma coisa que não me basta. Não consigo viver por amigos. Eu sempre tive e sempre convivi como sendo parte de um exército, de uma tropa. Eu sempre tive essa vivência com meu pai. Uhum. A necessidade de algo mais sólido a isso me levou pro que a gente foi acabar por começar, que foi o Senza Paura, né? Vaccaro, tu falou que teu pai tinha essa questão de estar em clube de carro, etc. E pela linha natural, entre aspas, tu seguiria ela. Mas tu falou que no meio do caminho tu desviou e foi pra moto. Por quê? Tu viu um filme, um seriado, tu viu uma moto que te chamou a atenção foda e te fez mudar de rumo, o que acontece? Cara, foi dentro da família também, cara. Eu tenho um tio, pra quem não sabe, o Ganser, né, nosso presidente é meu tio também,
Era aquela desgraça da vida, né? Caralho. A gente não escolhe, né? Um outro tio que é da nossa família, ele é mecânico de motos e eu sempre via ele desde pequeno de moto. E aquilo pra mim era o máximo, cara, porque era uma coisa muito mais pulsante, muito mais viva. Um cara chegando de moto era uma coisa, porra, o cara tá fora de uma gaiola, o cara... Pra mim aquilo era muito legal. Eu via nele a perspectiva de vida que eu queria pra mim. Aquela coisa de moto, de estar em cima, de estar fora de uma gaiola, de um carro. Eu sempre fui apaixonado por motores, é a minha profissão, mas a moto, ela estava me acompanhando desde sempre. Tanto que no clube do meu pai, quando eu frequentava, tinha um cara que chegou com uma moto V8 lá na época. Eu disse, cara, se eu seguir aqui vai ser uma moto V8. Bom, tanto que eu tenho motores na oficina que eram para esse projeto. Porque se eu fosse ficar lá, tinha que estar de moto, né? Não tinha outro jeito, né? Tu é mecânico de carro. Eu sou mecânico de carro, minha família E toda é... única exclusivamente de carro. Exclusivamente de carro. Moto somente a tua. A moto só a minha. Ok. E, cara, é muito... Esse nosso tio, esse meu tio, aliás, né, cara, o que a gente convive, o Ganser e tal, é um cara que a vida inteira vive de moto, ele é mecânico, daí a dele é de moto, né? Então, cara, sempre foi muito presente. E acho que até pro Ganser também, salvo engano, né? Ele é um cara que inspirou, né? Então, não era invariável. O amor já tava ali, né, cara? Só tinha aquela... Com certeza. E ele tá Aquele dentro do motoclube com vocês? Não, ele é um outro tipo de linha, né, cara? Ele é um... Cara, daria pra dizer que ele é aquele motociclista clássico, aquele bom vivant, sabe? Que frequenta todos os lugares, que se dá bem com todo mundo. É um baita cara. É o Mumu, Fernando Mumu. É, o Fernando Mumu. Se ele vai ouvir a gente. Ele é um baita cara, tipo, ele é um motociclista base, assim, aquele cara que roda bastante, que faz quilometragem, que bota a moto pra rodar. A gente no clube às vezes menos faz, infelizmente, é conseguir rodar, né, cara? O clube tem muito trabalho. Isso pra vocês. Dentro de vocês ali no motoclube, tu pega, por exemplo, um fim de semana, que eu sei que toma muito mais tempo de vocês do que um fim de semana, né? Mas vocês estão lá dentro do motoclube. Quanto desses % vocês vão viajar, vão para algum lugar? Ou é 95% dentro do clube ali em Flores ou aqui no Chapter em Caxias? Como é que é essa questão? Tem espaços de tempo, né, cara? A gente tem normalmente uma agenda programada de trabalhos que envolvem a estrada e roteiros que a gente às vezes se dá uma folga. Mas, cara, o Que clube é raro, né? o clube ele é 95% de trabalho, né? Ele basicamente grande parte do tempo tu tá na estrada, tu está a trabalho, como a gente faz parte da matriz, a gente pertence também a todos os outros capítulos do clube, né? Então a gente seguidamente está na estrada para fazer o auxílio, para fazer qualquer ajuda que os irmãos de fora tenham, né? Então, viajado, tipo, vou pegar minha mina, vou ir pra tal lugar e pá e tal, olha... é difícil. É difícil, normalmente é tipo... Mas não fazem uma vez por ano, por exemplo, uma vez por ano o clube se organiza, enfileira tudo as motos ali e vamos pra puta que o pariu. Cara, seja lá pra onde sem for. compromisso nenhum, a gente já fez algumas vezes, mas é bem difícil. Porque o clube, como o Ganser muito bem colocou, cara, o Senza, quando ele nasceu, eu falava, e sempre comento para os irmãos que estão começando a caminhada, a Caveira, ela chegou num momento, e foi muito breve, muito antes do que a gente esperava, que ela tem uma vida própria, cara. E literalmente, ela te suga por completo. Não existe aquela coisa, hoje eu vou botar a jaqueta e eu sou motoqueiro do clube. Cara, do momento que tu respirou isso, que a essência tá, ele vai te pegar por completo, né, cara? Em todas as áreas da tua vida, então... Tu vai acabar de fazer um passeio com a tua mina, mas já vai ser direcionado porque no caminho tu precisa resolver algum assunto. Tu vai encontrar alguém na estrada, aquele vai trocar uma ideia rolê com o clube, já sem se torna... pretensão alguma é raro, cara. Hoje, talvez infelizmente, claro, mas a gente segue fazendo o que a gente está fazendo porque a gente acredita no que a gente está construindo. Sim. Então, em cima disso, a gente sempre fala, é muito trabalho. Talvez 10% de momentos inesquecíveis aí... Mas, cara, sem dúvida, né? Faríamos de novo. Mas o cara se diverte, tipo assim, deu treta em Santa Catarina, lá, Morro da Fumaça, Chapecó. Bora. Até eu perguntei isso porque eu gosto de ver vídeos do YouTube e pegar curiosidades. Referências. Daí eu perguntei da viagem, que depois vai ter uma pergunta sobre isso. Só eu queria deixar aqui a viagem mais longa já registrada de um motoqueiro. Tá? Que foi um argentino chamado Emílio Scotto. Ele saiu de casa com $300 da Argentina, tá?
numa Honda 1100. A viagem dele durou 10 anos. Ele fez 735 mil quilômetros. Ele não era casado, garanto. Não, pega que tu vai ver. Ou ele era, né? Ele começou a viagem casado, né? 2 voltas ao mundo, tá? Ele saiu solteiro de casa com 29 anos em 1985. Ele viajou por 6 anos, solteiro, Voltou casado e com casou depois, no 6º ano. E daí durou só mais 4, ou seja, a mulher fudeu com ele. Fodeu com o rolê do cara. Ele casou em Nova Delhi e a viagem dele passou pelo Brasil e obviamente que ele foi roubado no Rio de Janeiro. É sério. Sim, eu conheço a história, já pesquisei sobre esse cara e é verídica, é verdade. E ele chegou na Argentina depois desses 10 anos, bateu uma depressão fudida nele, porque ele não sabia fazer mais nada a não ser viajar. Aí ele foi pra Miami e lá ele mora e dá palestra sobre as viagens dele. E... É casado ainda? Ah, deve ser, né? Esse é o problema. Esse aí. Cara, pegando o gancho que vocês falaram de rodar e estrada, falando das motos agora, cara, uma dúvida que eu tenho também, assim, a respeito do tipo de moto, cara. É moto que só custam, tem cilindrada, existe um mínimo, um máximo, como é que funciona? Primeiro, a gente segue uma linha biker tradicional, onde começou. A gente procura mais pro lado custom, né? Mas no clube tu pode ingressar, tu pode ter uma Cafe Racer, esse tipo de moto mais clássica. Tu pode entrar com uma moto clássica, se tiver uma Viúva Negra, tu vai poder rodar com nós, uma moto clássica, né? Não segue totalmente uma linha a fio. E questão de cilindrada, a gente acha que o que faz o homem é a pessoa, não é a moto, né? Então a gente vai rodar com qualquer cilindrada do nosso lado e... Existem MCs com vários tipos de montagens para as especificações das motos, né? Sim. O Sens em específico é como o nosso vice-presidente falou, cara. O clube ele tem uma preferência específica pelo membro no primeiro momento. Sim. O culhão e o caráter ele tem que ser, no primeiro lugar, ele é colocado no mais alto grau de importância, porque o culhão e o caráter, se não vier de fábrica, tu não bota no cara, né? Então... A moto depois a gente ajuda, velho. Tipo, se tu entrar de 125, velho, vem embora, vamos andar. Ela é importante, claro. Isso quando tu coloca, ela é fundamental. Porque às vezes tu vai estar no trem lá com 20, 30 motos e às vezes a maioria vai ser de cilindrada alta. Claro, mas quem vai dar o tom é a moto mais baixa, né? Então, claro, a gente faz quando o membro está dentro, quando está fazendo a caminhada, a gente vai dar toda a assessoria, seja ela qual for, para que o membro consiga dentro da caminhada subir de cilindrada. Mas assim, esse é a segunda parte, a segunda etapa do processo. A primeira etapa é a escolha do membro e é o cuidado com esse cara. E é uma peculiaridade que todo mundo, a grande maioria, o cara começa a criar um gosto por esse tipo de moto, né? Começa a criar um gosto por moto custom, por Harley Davidson, por aí vai, né? É isso aí que eu até ia perguntar pra vocês. É uma pergunta talvez idiota, tá? É um pré-requisito ter uma moto pra tu entrar no clube? Você não pode entrar como... Não, calma aí. Moto Clube! Mas ele avisou, cara, que eu ia ser publicado. Bom, tá Tu pode entrar... na minha cabeça, talvez tu pudesse entrar como uma força interna do clube pra tu ajudar dentro dele, ajudando com uma mensalidade. É isso que eu não sei, entendeu? Não, assim, É isso por isso que eu perguntei. Nós temos alguns meninos que estão num processo inicial de caminhada que eles não recebem nenhum patch, nem nada, porque o soldado, que é a primeira etapa, ele usa o patch com as cores invertidas, sinalizando que ele ainda não é efetivamente membro do MC. Perfeito. Ele está num estágio no qual ele vai trabalhar para começar uma segunda etapa de avaliação. Antes dessa etapa, sim, tem muita galera que cola com a gente, olha, eu quero ingressar, não tenho moto, tal, cara, cola com a gente, vamos lá. Por isso que E eles ali- deixaram aberto ali o Isso. chapter ali na... Isso, na cara, Caxias, ali, por exemplo, todos os falou. capítulos do clube têm bares abertos ao público. Existe o espaço nos chapters, né, nos clubhouses que são reservados aos membros, e existe uma área que ela é de convivência, que os irmãos eles têm a autonomia para decidir quando abre, quando fecha, enfim, mas que é público, que é pro pessoal poder chegar, para poder conhecer. É um bar normal ali. É um tu bar, chega, que, exatamente, é um bar prova que tem um fiado, funcionamento normal, exatamente. exato. Tem cervejinha barata ali, tudo a precinho honesto, e para que o cara possa chegar. Então, claro, tu pode efetivamente
chegar com o clube, frequentar e viver com o clube sem ter uma moto? Pode. Tu vai começar efetivamente uma caminhada depois que tu tiver uma moto, né? Porque é o que eu sempre explico para alguns, né? Porque às vezes a ânsia de começar ela é grande, mas se tu não precisa da moto, também poderia montar um clube de jet ski, se ninguém precisa ter jet ski, né? Sim, então, precisa ter a moto. Jet ski. Não é a moto, a gente sempre deixa muito claro, né, cara? Ela é o segundo elemento. Certo. Ela é a cola que... Ela é o pretexto para estarmos juntos, mas a parte preponderante da busca que a gente faz da cultura de afinar tudo é os membros, né, cara? A gente precisa... Não adianta tu ter 50 rara ele na frente, quando bater o pé deu um estouro de boiada, vai todo mundo embora, né? Sim. Prefiro ter meia dúzia de cara com moto pequena que quando o bicho pegar eu sei que vão estar do nosso lado do que, né? Então a moto vem depois, né? Eu vou perguntar, acho que pro Thiago, acho que pode ser o Thiago, que é o vice-presidente, talvez ele vai conseguir nos ajudar. A dúvida é a seguinte, a questão de entrar no motoclube. A escolha é feita de dentro para fora ou não? Eu posso chegar lá e me dispor eu gostaria de participar, vai ser... Tá, para tu entrar, tu tem que fazer isso, diretrizes, sabe? Como é que funciona? Primeira base para entrar no clube a pessoa já sabe que a gente não vai atrás para ele entrar. A pessoa tem que bater na nossa porta e pedir para entrar. Perfeito. Ele não é convidado a entrar, é porque ele quer. É a primeira base. E se ele quiser e fazer as coisas direito, ele vai estar no clube, entendeu? A gente não faz restrições a nada. O cara vai, se ele quer mesmo de coração ali, por amor, ele vai estar lá com nós. Show. E essa aí é a base para entrar no clube. Por ser uma ideologia, né? Tu tem que fazer parte, né? Tu tem que deixar. Se eu te falar de uma outra ideologia, sei lá, de uma ideologia punk, de uma ideologia skinhead, se tu não fechar com a ideologia, tu não vai estar no meio dela. Né? Então o cara tem que fechar com a ideologia de motoclube, que ela vem correndo por ali. Ela vem no meio dessas vertentes aí, nessa mesma ideia. Qual que seria, digamos, as ações que o motoclube ele vai fazer, por exemplo? Aí os Hell Angels têm toda aquela fama de fazer baderna, de fazer chorna, de arrumar confusão. Especificamente, qual que é como que vocês agem dentro e fora na estrada? Qual que é a ideologia do clube, assim, do motoclube, né? Isso dos Hells Angels, Hollywood meio que avacalhou, saca? Eles pegaram... Exageraram. Não que... Todo mundo pode se exceder às vezes, né? Tu vai defender tua honra, né? Quem eu nunca, acredito, né? Eu acredito que tu vai defender tua honra, tu estando certo ou errado, aos olhos de quem vê, mas tu vai defender aquilo que tu acha certo, né, cara? Mas essa questão de baderna, assim, tô pra te dizer que os Angels, enfim, né, falando um pouco da Hells Angels, a única coisa que talvez a gente possa falar é que eles são muito organizados. Eles são muito... Extremamente organizados. O clube ele não tem falhas assim nesse sentido, né? E como a gente bebe da água da fonte da Hells Angels, dessa ideologia que eles começaram a passar e tudo mais, a gente segue esse padrão, né? Enfim, né? Não tem muito essa coisa do cara chegar e vai lá. Tem muito evento que a gente nem beber não bebe. Sim. A galera fica só na aguinha, tranquilinho e tudo mais, justamente para não fazer fiasco. Normalmente a gente guarda os momentos pra gente extrapolar, beber, fazer chorma e tudo mais. Quando que a gente tá entre nós. Então, tipo, tem a comemoração do aniversário do clube, né? Então, a gente marca numa colônia lá, longe de tudo, longe de todos. Pra fazer que vai ser. na telha, né? E aí, daí é uma destruição. Daí 3 dias ali, 2 dias de muita cachaça, muito Quase estrago. morrer nessas histórias aí. E aí daí a gente guarda pra fazer coisa idiota, porque a galera gosta de fazer coisa idiota. Né? Quem aqui, né? Peguinha de moto, borrachão. Isso que o Ganser falou é um fato, né, cara? Que é o que a gente pode falar sobre Hells Angels, né? Cara, eles foram os primeiros, consequentemente os primeiros a aparecer na grande mídia. Primeiro grupo organizado, né? E, cara, isso gerou dinheiro, né? Então, cara, tu tem que dramatizar, de certa forma, romantizar para que isso renda, né? Tem que vender, né? E como o Ganser falou, a gente bebe da fonte há muito tempo. Cara, o Ganser tem uma caminhada até bem maior, porque é desde a Red Bones, cara, mas desde que eu os conheço também,
putz, cara, é um exemplo de organização, né, cara? É muito diferente do que se pinta e borda. Né? É bem semelhante a um senso militar do negócio, né? Tu vai ter aquela organização, respeito, disciplina. O grande deles são de ex-militares, né, e tudo mais. Então, a hierarquia militar, ela é muito presente, né, cara? E é como o Gazeiro falou, muitas vezes, não, cara, é zero álcool, é uma etiqueta suprema, né? Pra realmente mostrar conduta, né? Tem momentos, né, cara? É Tem momentos e lugares, né? É engraçado porque o símbolo do motociclismo é de fato a liberdade, né? Então Exato. a gente tenta viver com menos de regra possível. Só que algumas coisas elas são necessárias para o convívio nesse social, né? Até talvez comentasse antes de ideologia. Bom, talvez uma ideologia a ideologia do clube talvez seja propor um novo jeito de pensar social, saca? Um jeito de pensar entre os irmãos, no micro e não no macro, uma coisa de família, né? Uma coisa de todo mundo unido, todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai comemorar as conquistas e chorar as perdas de todos. Então, tipo, é um jeito diferente de propor essa questão, né? Então é uma ideologia que ela vem se batendo, né? Vem se montando nesse. O Vaccaro falou da questão da parte dessa questão militar dos Hells Angels e tal. Só uma outra curiosidade: o símbolo dos Hells Angels é adaptado do símbolo do 85º Esquadrão de Caças Americanos. Então, além de ela traz ideologia, e também ainda pegou a questão do símbolo ali, que quem bateu o olho vai saber o que era. A própria cruz de ferro, que muitos motoqueiros usam, vem de uma coisa da guerra, Sim, né? sim. Vem o símbolo, né? O chopper, aquela coisa. A cruz de Malta, Cruz de ferro. Só que Ferro. hoje em dia tem muita gente que usa esse símbolo sem saber o real significado, né? Eles usam por usar, porque vê outros usando, porque acham bonito, ou sei lá o que, a ideia que tem na cabeça. Mas eles não sabem o que realmente significa. origem, né? A origem eles não Cruz do sabem. motoqueiro. Inclusive até as próprias patentes e coisas diz que alguns motoclubes tinham, né? Que eles seguiam o cap militar que alguns motoqueiros usavam, veio né? Do militarismo, a questão, exato. Outra coisa que eu quero ver com vocês agora, pra ver se Só um parênteses. com certeza, por favor. Tem um livro, que o nome do livro é Hells Angels, a vida e a época de Sonny Burger e dos Hells Angels Motorcycle Club. Então, tipo, nesse livro ele vai falar toda essa questão de como começou, dessa questão do militar, da volta à guerra, né? Que tu larga os Estados Unidos, um país bacana, legal, para tu servir. Quando tu volta, os Estados Unidos, bom, ele já tinha se remodelado, já não tinha mais emprego para todo mundo, e, né, e tu tá naquela situação fodida e, bom, e aí, agora, saca? O cara que foi pra guerra, treinou pra viver naquele estado de alerta, porra, tu tá na Segunda Guerra Mundial, né, cara? E aí tu volta pra casa e aí como é que fica, saca? Os caras com um monte de trauma, o governo dando uma assistência mínima. Então, tipo, os caras começaram a se reunir, né? E, bom, eram soldados, os caras acostumados a estar na guerra e tudo mais, querendo adrenalina. Então, tipo, é bem interessante essa parte do livro, assim. E tem poucas coisas que te dão toda adrenalina quanto andar de moto, né, cara? Isso é um fato. Isso é certo, cara. Sim. Cara, a gente sabe que a indústria do entretenimento ela normalmente dá uma romantizada, ela Easy Rider, né? Aquela coisa da liberdade. E eu fui procurar, cara, o impacto que o Sons of Anarchy teve. E, cara, sinceramente, eu fui procurar pensando assim, não, encontrar nos fóruns, trouxe mais gente pra cena, muita gente. Cara, eu só encontrei gente falando mal, cara. Sinceramente, assim, encontrei inclusive um relato de um cara que ele falou assim, ó, que no meu motoclube a gente perdeu membros que, tipo, começaram a ficar meio rebeldes, porque começaram a assistir o esquema. Como é que vocês veem o Sons of Anarchy, por exemplo? Porque a gente sabe, né, Vaccaro, na época do Velozes e Furiosos, o que a gente via de Ford carro rebaixado com neon aqui, com aerofólio, sabe? Assustador. Então, ele traz as coisas. E como é que vocês veem o Sons of Anarchy? Vocês veem como uma coisa que veio pra realmente mostrar a cena, trazer uma coisa, fazer as pessoas se interessarem? O que vocês acham? Olha, em parte, pode até ser que a intenção dos caras tenha sido de popularizar mais esse assunto, mas não se tornou bem isso. O pessoal começou a achar que era nós e isso daí, que nós era bandido, porra louca e saia matando todo mundo ali, né? O cara acorda de manhã, negocia arma, de tarde negocia droga, de tarde vai pro clube, bebe, trepa e dorme.
E no outro dia, faz tudo de Faz novo. tudo de novo. É uma vida ruim, né? Eu ia falar. Eu ia dizer. Não precisa estar no motoclube pra fazer isso. Isso me parece uma quarta-feira normal. O seriado, ele assim, acredito eu, não seja de todo ruim, Sim. porque talvez para alguns tenham a vontade de ingressar no motoclube, mas tenham os pés no chão, né, que saibam tirar o romantismo e o drama da TV, vão entender um pouquinho do que é o processo da caminhada. Claro, é muito raso, né? Mas vão entender do que precisa antes de começar a poder sentar numa mesa de motoclube, o espaço de confiança que tu vai que ganhar, o tanto de processos que envolvem o clube confiar em ti e até que efetivamente tu receba as cores. Nisso eu vejo que possa ter ajudado. Mas assim, a grande negativa, tirando a parte, sei lá, seja de egos, enfim, né, cara, é que muita gente usa colete ou as camisetas, e isso é uma obra de ficção. E aí tá ali no nosso meio. E De moto, isso é visto como um grande desrespeito, né? Porque é uma coisa caricata, né? Não é verdade, né? É uma fantasia. É uma fantasia e tu Uma tá ali no fantasia. meio de caras que são de verdade, né? Então, assim, o clube frequenta até muito pouco evento de moto, sabe? Essas coisas que são mais plurais, assim, que são mais genéricas ali. O Senza Paura praticamente não frequenta lugares que são feitos para colocar o motoqueiro como um palhaço numa arena de circo para as pessoas pagarem para te ver. Sim. Isso é uma coisa que a gente não frequenta. Não A compactua com a ideia E não também. compactua com a ideia. Porque os eventos de moto antigamente era o quê, cara? Pô, tu ia nos clubhouses em outras cidades, convocava os amigos, recebia na entrada da cidade, levava pro teu clubhouse. Chegou um momento que alguém resolveu ganhar dinheiro e montar isso como forma de circo, bota o motoqueiro lá de palhaço no meio e o pessoal vem lá te ver. Sim. Então, em cima desse tipo de público, o Sons of Anarchy, com um cara lá com o coletinho lá, talvez passe desapercebido. Agora, quando tu tiver no meio de caras da cultura mesmo, é um desrespeito grande. E às vezes o pessoal não sabe separar isso, né? Então a nossa questão é essa. Basicamente é separando o drama e o romance da série, não é de todo perdido, mas também acredito que a influência vai muito de cada um que assiste, né? Cinematograficamente é bem bacana, a trama é bem bolada. interessante, é Mas bacana. o grande X da questão é justamente isso aí que nem o Vacara falou, a questão do respeito, né? Porque é um grande... É uma ficção, né? É uma ficção, né, cara? Exatamente. E aí é uma tu tá ficção. lá, pô, Cara, a se galera... tu chegar, né, com uma parada, tu assistiu Harry Potter e tu chegar vestido de bruxinho num lugar, tu vai ser meio chato. Então, tipo, sabe? É da mesma forma, chegar com um colete de Sons of Anarchy é mais puta de uma Senhor dos chacota. Anéis, ali, vestido de hobbit. Então, acho que a nível de comparação é grotesco assim, né, cara? É um cara, Eu caricato. acho que definiu bem isso. Professor Chile, tu tem uma pergunta? Só uma coisa, só pra falar, como a gente sabe que o mundo é movido por dinheiro, cara, eu sei que tem um dado engraçado, interessante, que quem ganhou muito dinheiro com a Sons of Anarchy foi a Harley Davidson, que aumentou bastante o número de vendas Da Dyna. Da Dyna. Exatamente. Com certeza, era a moto que usavam lá. E daí todo mundo quis Se os a caras moto. venderem uma série pinta de borracha, eu não E vender aí- pinta de borracha é doidado. Eu vou comprar uns Eu sou o três. primeiro da fila. Tá, vai. Eu vou deixar mais um dado que o Bump largou aqui para nós. E existem registros nos Estados Unidos que o primeiro motoclube formado foi formado por mulheres, né? Em Motormaids. 1940, chamado Motormaids Inc. Como é que é essa questão das mulheres nos motoclubes aqui? Falando pelo clube, especificamente a nível Senza Paura, mulheres não são permitidas, em hipótese alguma, e nunca serão. Perfeito. Existem vários pilares, tá? Mas assim, a grande questão é que, cara, existe muita mulher que tem muito mais culhão que homem, isso é fato. Tem muito barbado aí que se bater o pé sai correndo chorar pra mãe e a gente sabe. Não é por elas, é pelos caras. Porque tem muito pau mandado, velho, que vai botar a mulher dentro do clube pra poder rodar. Porque se a mulher não deixa, ele não vai, tá ligado? Se a mulher não tá junto, ele não vai. Então, assim, tem rolê, cara, que é de membro, que é pra resolver assuntos que talvez o bicho pega, que não é permitido levar as esposas, as namoradas, enfim, que só vão os membros. Se tu tem mulheres ali, cara, o cara vai inserir ela a propósito pra que ela deixe ali, porque ela vai poder ir junto, né? Sim. E outra, cara, uma mesa de reunião, se tu botar um exemplo,
cara, às vezes a gente se pega que sai faísca ali, porque a gente tá debatendo assuntos que são preponderantes a algumas questões do clube. Mas, cara, terminado a reunião, uma vez que a gente vai se olhar no olho, vai se dar um abraço, um beijo no rosto e vai estar tudo bem. Coisas de homem. Se tu tiver na mesa uma mulher compondo a mesa e ela porventura for namorada, casada com algum outro membro, e tu bater boca com essa mulher, velho, Vai dar uma filha cara, uma confusão o cara do cara. vai se botar porque é a mulher dele transpassa a questão de clube. vice-versa. Claro. Então, assim, esses são motivos por causa dos caras, mas acima que... Mulher a gente sabe, cara, hoje em dia tem muito mais culhão que homem, só que, velho, né? A gente sim, cara, a gente apoia muito justamente isso, que se mulher quer rodar de colete, velho, faça parada, monte, se estruturem, de preferência sem barbado no meio pra atrapalhar, façam o seu. A gente nunca vai ver um cara se metendo e dizer, eu quero fazer parte desse motoclube aí que só tem mulher aí, eu quero entrar. Da mesma forma, cada um Mas fica... A Eu maçonaria sou muito, tem, eu sou tem muito disso, admirador né? das mulheres que montam um motoclube, um motogrupo, porque tu vê que elas têm a vontade de fazer negócio, elas fazem direitinho. Elas são organizadas, as mulheres têm, como o meu irmão disse, tem muito mais culhão do que a maioria dos homens por aí. Mas lá no motoclube de vocês, eu fui lá uma vez acho que foi inauguração, acho que foi na semana de inauguração. Foi na inauguração dos Irmãos de Caxias. De Caxias. E, Isso. cara, tinha umas meninas lá com a camiseta ajudando. E isso existe, né? As camisetas, elas são para venda pública, né? Sim, mas... Isso. Que nem essas que a gente está usando aqui, esse tipo de camiseta, ela é venda pública, seja para homem ou para mulher. Certo. Mas elas estavam, tipo, vestidas atrás da mesa lá, pelo que eu percebi, elas estavam ajudando. Mas Sim, Esses isso, são a maioria, as mulheres as mulheres dos membros, né? Isso. Mas elas têm um papel dentro, mas lá na sede, uma coisa secundária. Cara, né? não Mas elas... é machista o que eu vou falar. As mulheres não fazem parte do motoclube em nenhuma escala. Zero. Sim. Elas não compõem nada no clube. Sim. A mulher no clube em específico, ela é um agregado do membro. Sim. Ela vai ter um respeito soberano. Sim, imagina. Todo membro que entrar, seja mulher, namorada, enfim, mas que o membro coloque como sua mulher, ela é propriedade do membro. Cara, como é que funciona a hierarquia dentro do motoclube? A gente sabe que tu começa lá embaixo, tu vai subindo, e como é que funciona na aparência? Como que tu mostra isso? Não sei quem quer falar, Thiago, Vaccaro, Ganser. A única coisa que é interessante pontuar, só um corte, mano, que dentro da nossa cultura, que a gente segue a cultura que é semelhante a Hells Angels, em todos os lugares do mundo a denominação é a mesma, que é Hangout, Prospect, e depois tu vira um membro full patch, digamos assim, né? Full patches. Os únicos lugares que são diferentes dentro da nossa linha, né, é na Itália e no Senza Paura. Que a gente tem aqui. E foi feito isso no Senza Paura sem saber que era assim na Itália, né? Fizemos uma ideia assim que depois se juntou e foi a mesma coisa. Acabou que... Na verdade eles fizeram, são os fundadores, né? Eu entrei depois, entrei como soldado e na época eu via como um colete fechado assim, era sensacional, sabe? Era... O Vaccaro falou que o soldado ele começa com o patch com as cores invertidas. certo? Isso. A linha de início no clube, que é o soldado, como os irmãos colocaram, tu chega com um único patch, né? Com as cores invertidas. Isso na questão de, como tu comentou, né? De insígnias, de visualização, ela mostra que o membro ele está andando com o clube, mas ele efetivamente não é membro parte do Senza Paura ainda, né? Tá em estágio. Isso. Ele, posterior a isso, né, cara, passado... É uma fase de conhecimento, né? Como se fosse uma base, assim, tipo uma experiência numa empresa, né? Isso. Se é o que tu quer, é o que a nós empresa queremos, quer também, né? né? E ela não tem tempo pré-determinado. Um estágio. Isso que eu ia perguntar. É, exatamente, O não tem que estágio. define? Cara, são O que várias de- questões, o que né, define cara? é se a pessoa quer, se a pessoa tem culhão, se a pessoa tem caráter. Quanto que ela pode se dedicar pelo clube. Exato, é uma questão de Proatividade, fatores, né? Posterior a isso, quando ele vira prospect, aí ele devolve esse... Porque os pets, eles não são do membro, né? Tem muitos clubes que vendem os pets que o membro tem que comprar. Isso exige uma certa visão diferente. Para nós é um pouco complicado isso, e a gente não faz dessa forma, porque se um dia tu vier a expulsar um membro, ele não seria obrigado a devolver porque ele comprou, né? Sim. Então, no Senza, tu recebe os pets. Tu é um guardião deles pelo tempo que tu permanecer dentro do clube, né? Então, quando tu passa do estágio do soldado,
tu recebe o prospect, que daí tu recebe a linha de frente aqui, que são 2 pads com o chapter que tu pertence, né, a localidade e, Frontal flash, e o isso chama frontal ali de Ciência Paura. E tu recebe atrás o início do brasão, que é o país que tu vem, no nosso caso o Brasil, e o MC, que aí determina que efetivamente tu é parte do MC, do país e na dianteira com a cidade ou estado, enfim, que tu pertence, né? Perfeito. Isso depois de mais um tempo, que também da mesma forma não tem tempo de início nem de final, tendo aprovação, todas as etapas são unânimes à mesa, né? O membro pertence a um chapter e toda essa mesa precisa ser unânime para que ele vá subindo. Nesse último degrau, vamos dizer assim, antes de um full patch, né, de um membro de colete fechado, tendo a unanimidade, aí ele vai receber a parte de cima das costas e vai receber o brasão do clube, né? Perfeito. Todos esses são colocados ao membro para que ele se costure. É feito isso daquele modelo tradicional, o cara vai receber, tem que ter a linha, tem que ter a agulha, tem que perceber que aquilo ali não está pregado, não está parafusado, é só uma linha que segura. Então a caminhada, na verdade, ela não termina ali, ela começa efetivamente ali, né? Então Começa as responsabilidades, Então- aí tu sente o peso que a caveira de um clube tem nas costas, que não é só uma coisa bonita para tu andar no final de semana, é uma coisa que tu leva todos os dias da semana junto contigo, e qualquer ação que tu vai fazer, tu tem que pensar na contra-resposta que vai dar no clube, né? O cara tem que parar de pensar. O cara, ele não pensa, não pode mais pensar nele, né? Ele tem que pensar o indivíduo todo, morre, né? Tu tem que pensar nos teus irmãos. Tipo, eu não vou só porque eu sou parte de um clube e eu tenho, sei lá, tenho 10, 15 irmãos aí que estão pra botar a mão por mim, que eu vou sair dando porrada em todo mundo, sabe? A partir do momento que o cara ele tem que saber que isso vai gerar consequências e vai ter consequências, inclusive dentro do clube. Dentro do clube, né? óbvio. Exato. Porque tu acaba respondendo para toda a tua família, né? Tu vai fazer um ato E assim. acima do full patch, tem algo? Existe na verdade as condecorações especiais, né? Que são algumas por questões de méritos, né? Enfim, a gente, como um clube novo, nós temos uma condecoração especial que ela é passada por questão de méritos e merecimentos, mas, vamos dizer assim, a gente ainda não tem insígnias especiais por tempo de clube e tudo mais, porque seria um pouco de arrogância porque o clube é novo, né, cara? Sim. Então a gente antes vai trabalhar muito ainda para tê-las, né? Perfeito. Tem muito motoclube mais antigo que, sei lá, o cara tem 10 anos de clube, recebe, tem tanto tempo de serviços prestados, recebe. A gente ainda está começando, é um clube que vai fazer 5 anos esse ano, então antes de qualquer prepotência a gente vai trabalhar muito para o merecimento disso aí, né? Então, E essa cima que vocês têm hoje seria de nômade? Não. Não, essa que a gente tem hoje, ela nasceu junto com os fundadores, né? Sim. E ela foi repassada. Ela hoje tem 2 irmãos só que tem ela, que são um diretor e um diretor de disciplina de Santa Catarina, que as tem, que estão com a gente desde o começo. São 2 irmãos que ela se chama Perlonore, né? A honraria, né? Que é o final do nome do nosso motoclube. E ela é dada pelo mérito justamente de honra, né? São 2 irmãos que seguraram uma barra muito grande, só eles dois num determinado período, quando a casa caiu, foi um trabalho muito difícil. A gente, na nossa parte de orientação, até foi difícil, mas assim, a parte deles foi muito fodida. Então eles são os membros que, além dos fundadores, ostentam, né? Os outros irmãos também, ao tempo, com certeza, farão por merecer, né? Então, mas é a única que existe hoje no Ciência Paura, né? Mas também o que tu devia falar é quando o cara fechou o colete, né? Então, daquelas 6 funções que eu havia falado antes, né? Se o clube já tem essas 6 funções, tu vira um just member, que eles falam, né? Então, tu é apenas um membro ali, né? Que tu vai estar, de certa forma, pronto para exercer qualquer uma dessas funções. Porque a ideia é que a gente está, eu estou na condição de presidente do Ciência Paura hoje, o Vaccaro está na condição de sargento de armas e o Andreguete está na condição de vice-presidente, mas isso pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, a gente gosta de falar que o clube ele é muito democrático, talvez uma das coisas mais democráticas que a gente pode ver como na real ideia de democracia, né? Porque a partir do momento que algum irmão vê da minha conduta e discordar,
e querer dizer assim, ó, eu quero ser presidente agora. Ele chega na mesa e fala assim, ó, bom, gurizada, eu quero ser o presidente a partir de agora. Então é feita uma votação, se tiver a unanimidade dos votos, esse pet é passado, né? Então todos nós estamos aptos a desenvolver qualquer uma das 6 funções principais do clube, né? Então, a partir do momento que o cara fecha o colete, se tem as 6 funções que eu havia falado antes, já completas, então ele fica ali numa função de membro, auxiliando qualquer uma dessas 6 funções aí, ou na realidade todas, né? Eu queria tirar uma outra dúvida, no caso de, vocês chamam de trem de motos, né? Quando vocês saem, existe essa hierarquia de dentro do clube, ela é refletida no trem? Sim, 100%. 100% repetido. Então o presidente vai lá na frente e depois vai vindo conforme cargo, é isso? Como é que funciona? O capitão de rotas vai na frente. Né? Ah, perfeito. É o Road Captain que eles chamam lá. Que é a função dele, é essa aí. Eu fico em determinados momentos ao lado do presidente, dependendo do tipo de trem que a gente use, ou no final do trem, porque eu sou responsável pela segurança, né? Então, momentos em que a segurança do nosso presidente possa estar em mais atenção, eu vou ficar sempre ao lado dele ou atrás dele, e em momentos que é mais tranquilo, eu vou conduzir o trem inteiro, vou fechar essa o trem. segurança aí seria, eu vou dar um exemplo aqui bem fácil. Tem o capitão de rota puxando e o sargento está por último. Ele vai efetuar uma ultrapassagem, né? Faz sinal de ultrapassagem, né? Se o sargento lá por último vê que não vai dar tempo de fazer a ultrapassagem, ele cancela. Ele não vai pegar a pista para ultrapassar. Daí o clube inteiro recua a ultrapassagem, porque pode pôr a vida não só do presidente, como qualquer outro irmão em risco, né? Sim. Então justamente quando existe o sinal, a gente, quem estaria fechando, ou enfim, ou eu que seja, vai intervir, vai trocar de via para o resto do clube entrar em segurança, né? Então, depois... Isso é, cara, a hierarquia ela é refletida em basicamente todas as esferas, porque nós somos funcionários do clube. A gente, inclusive, que nem está aqui hoje, é trabalho do clube. É um trabalho divertido, apesar do banco estar aí e tudo mais. Olha, eu compactuo contigo, tá? É um trabalho, mas é um trabalho, né? Sim. Tipo, nós estamos aqui hoje por quê? Porque nós somos funcionários do clube, né? Legal. Então, a base fecha justamente com o que o Ganser falou, como eu sempre coloco, é feito de linha, para que tu veja que um simples talho de canivete tira, né? Então, cabe a ti, quando os irmãos escolheram fazer um trabalho honesto e competente, e está sugestivo a qualquer momento de ser substituído, né? Como o Ganser falou, hoje nós somos funcionários do clube, cada um com a sua função que foi escolhida de forma unânime, mas a qualquer momento que eu gostaria, né, Ganser, que tivéssemos, tipo, membros que queiram fazer parte desse trabalho e, cara, com a maior alegria isso vai ser passado a outros, né? Porque justamente o clube ele vai passar de gerações, né? Então, cara, quanto mais galera vier aí preparada, para nós muito melhor, né? O cara não pode ter, como é que dá pra se dizer, não pode ter ego, né, cara? Ter essa coisa que a gente pode chamar de ego, esse orgulho de estar no pet. Tem que saber que tu tá pelos seus irmãos, né? Tu tá aqui respondendo a eles. Quando eu falo, bom, tô falando por todos os outros, inclusive por os que não são daqui da Serra, né? De Santa Catarina, Curitiba. Eu tenho um adendo a falar sobre isso. Aí. Que eu, como eu entrei depois, não fui um fundador nem nada, eu tive presente com outros motoclubes, e uma coisa que eu vi muito presente no Senza Paura, que foi uma base dos meus motivos para entrar, foi essa questão de quem entra de soldado, não tem uma diferença de palavra, como eu já vi outros lugares ter, não vou citar nomes, que tu é soldado, tu é prospect, tu é PP, que nem chamam, eu vou te tratar de uma maneira diferente do que um colete fechado, né? É uma coisa que eu nunca vi dentro do Senza Paura, que foi um dos motivos que eu entrei, que eu vi que não tinha essa desigualdade besta aí, que não tem por que ter. A pessoa é um humano igual, o cara pode ter o potencial que ele tem agora, pode ser mesmo o potencial que ele vai ter depois de colete fechado. É o respeito, né? É o respeito. Um respeito e uma humildade que eu encontrei nesses caras aí, entendeu? Não é porque o cara tá no início da caminhada que eu vou fazer o cara vomitar no chão em vez de vomitar no vaso, pra fazer o cara limpar, pra ele se fuder, né?
Só que é uma questão que todo mundo já passou, né? A gente sempre fala que antes de servir a mesa, antes de sentar na mesa, a gente tem que servir a mesa, né? Perfeito. Então todo mundo passa por essa questão de se ajudar, do limpar a sede, do fazer essa questão. Isso aí todo mundo já fez, e a gente fez durante muito tempo. Até mesmo Agora estamos fazendo, né? até agora, porque nós estamos na sede em Flores, nós estamos em todos os coletes fechados, estamos no coletivo, todo mundo de colete fechado, todo mundo igual. Aí a gente se escala, uma hora vai nós, outra hora vai outros, aí não tem como se fosse, como dizer, um prospect para limpar, né? Sim, aí sim. cabe a nós e não tem problema algum. E cara, a gente teve muitas condições dentro da história do clube em que é sempre colocado isso, né, cara? Tu tem as cores, ela não terminou a caminhada, ela começou a partir daquele momento. Então, a partir daquele momento tu tem que merecer estar com as cores, né? Porque o peso delas são muito grandes, né? Então, tem o Clubhouse, cara, da mesma maneira que tu tem que cuidar da tua casa, tu tem que cuidar. Da mesma maneira que tu cuida da família, tu vai ter que cuidar dos teus irmãos. Da mesma maneira que tu cuida o que tu fala para não prejudicar a tua família, tem que ter o cuidado com os teus irmãos, né? Perfeito. Então, Vacaro, vocês comentaram que vocês têm as sedes, e a gente que sabe que para manter uma sede precisa de dinheiro. Como que faz, cara? Existe uma mensalidade cobrada? Como é que faz? Existe algum trabalho feito? Tu comentou que tem o bar também, que já deve dar um lucro, né? Como é que funciona? Cara, no de vocês, né? Específico, não vamos... Nós temos mensalidades, né? Como quase qualquer clube. Sim. A gente não tem valores máximos, né? Então cada chapter é adaptado à sua realidade, mas existe um valor mínimo, né? Sim. Para que se mantenha um padrão entre os clubhouses que a gente tem. Então existe um valor mínimo e o valor máximo, cara, vai da realidade de cada cidade tem um padrão de vida, um custo fixo, né, relativo, então... Mas assim, afora mensalidades, cara, e o bar, a gente tem alguns eventos que a gente faz, tipo, os aniversários do clube, Flores realiza um Carna Rock, que é a nossa versão de um carnaval para que a gente possa escapar também um pouco daquele tipo de coisa, então... Esse ano até a gente acabou dando prioridade ao aniversário do clube, umas outras coisas a gente acabou não fazendo, mas, cara, isso é o que dá uma pequena movimentada, mas assim, o custo fixo para os clubhouses e tudo mais, que ele é alto, geralmente provém das mensalidades e do bar, né? Não é uma coisa que é feito, os bares não são feitos para ganhar rios de dinheiro nem nada, é feito para agregar a galera, para que a cultura possa pulsar, né? Então, ajudando a manter a estrutura, tá valendo. O clube também tem alguns artefatos, digamos assim, né? Tem camisa, tem... Os canivetes. Tem soqueira, tem... Tudo coisa da paz, viu? Cara, até isso eu queria... É pra pendurar em casa, né? Isso eu até ia perguntar pra vocês, É, porque eu vejo que todos vocês têm anéis, né? Eu não. Ah, tá, mas... Eu sou Nem, casado. nem aliança, né, Vacaro? O que aconteceu? Só que... Mecânico não pode usar. Olha que foda. Ó. Nos Estados Unidos foi proibido o soco inglês, né? Porque é uma arma branca e os motoqueiros passaram a usar Não, mas isso aqui é anéis uma soqueira em cinza. forma como se fosse soco inglês, né? Mentira. Vamos para o assunto polêmico agora, que seria o 1%. A gente sabe que existem algumas versões da história. E eu queria ouvir de vocês. Qual que é a versão de vocês? Como que o 1% é visto hoje? Ganser, tu que é o presidente aí. Então, 1% foi uma coisa que começou nos Estados Unidos, né? Então, ele vem com uma ideia de lá, vem com um início permeado pela Hells Angels e mais alguns clubes. Existem mais de uma versão para a condição de 1%, né? Para a ideia de 1%, como é que ela surgiu. Mas a ideia americana não é a mesma ideia que ela é passada aqui no Brasil. A ideia aqui no Brasil ela é completamente distorcida, é uma ideia que ela é muito diferente da real ideia do 1%. Acho que é isso que eu posso falar. Pode assim, falar para sim. Que a ideia original do 1% não é a ideia de 1% que a gente vê hoje aqui no Sim, nosso mas país. o que a gente pode falar do 1% lá fora de como surgiu. Tu pode falar pra gente como que foi... Cara, tem A versão mais aceita, de repente? tem uma versão que diz que foi no encontro de moto, onde aconteceu um acidente por causa de excesso de velocidade, álcool e tudo mais. E dentro disso, enfim,
A parte que eu acho que une as duas histórias é que um governador, um prefeito, enfim, falou que 99% dos motoqueiros eles eram bacanas e 1% era baderneiro, né? E daí algumas pessoas assumiram esse 1% exatamente, como... exatamente. É mais legal. Cara, Mas tá ligado a essa questão da desordem, assim, essa questão da desordem entre aspas, assim, do que hoje se chama zoeira. Vacaro, fala pra gente um pouquinho do suporte, cara. Como é que funciona esse esquema do suporte? Cara, o suporte ele suscita uma dúvida, né? Porque existem dois caminhos dentro da nossa linha, né? Existe um suporte que ele é o início para uma caminhada Hells Angels, né? Uhum. Tu te torna suporte, depois hangout, depois prospect e depois full patch, né? O mesmo de colete fechado. Existe um segundo tipo de suporte, que é o que o Senza Paura é, que é um suporte de aliança, um suporte de amizade. Que não tem a intenção Exato. de ingressar O Senza Paura, como membro da Hells Angels. Exatamente. O Senza Paura ele vai ser, desde o princípio e de um modo permanente, sempre Senza Paura. O nosso tipo de suporte ele vem dessa relação que ela é de amizade, que ela é de respeito por quem chegou primeiro, por quem trilhou o caminho antes, né? Nós hoje temos uma relação de aliados. A gente se ajuda, a gente se colabora, a gente se visita. É uma relação de amizade e o suporte ele vem de encontro a esse respeito que a gente tem. Então a diferença é essa. Existem clubes ou pessoas que farão uma caminhada que começará com suporte para se tornar um dia Hells Angels, né? E existe um segundo suporte, que é esse suporte de aliança, um suporte de amizade, de respeito, que é o que o Senza Paura tem com a Hells Angels, né? A nossa ligação com eles vem de muito antes do Senza Paura existir, né? Veio dos membros que foram lá bater na porta antigamente para conhecer e que acabaram na época fundando a Red Bones, como o Ganser colocou. Então é uma relação muito íntima, de uma amizade muito bacana, muito verdadeira, mas o nosso suporte é esse, né? É uma relação de aliança basicamente, e deixando isso sempre às claras, né? O Senza Paura é o Senza Paura, a Hells Angels é o Hells Angels, né? Então a eles a gente tem uma enorme gratidão, um enorme respeito, uma admiração inclusive muito grande, porque a gente sempre teve essa preocupação de fazer correto, né? Então, seguidamente a gente está junto, a gente está trabalhando para que a máquina não pare de funcionar, né? E a irmandade que a gente tem com os membros deles, para nós eles são muito queridos, sabe? São muito queridos pra gente, porque são boa, né? A gente considera eles irmãos, assim, porque são muito gente fina, sabe? Caras de respeito, são cabeça, trocar uma ideia com eles é muito válida, sabe? A gente tem uma grande admiração por eles. Pegando um gancho na parte de suporte que vocês estão falando, tem a questão de ações sociais, né, que vocês prezam e fazem. Cara, existe a filantropia, né, que uma coisa que, cara, sei lá, se deveria ser obrigatória a todo ser humano, né? A gente faz, mas o Senza faz de uma maneira diferente, cara. A gente não faz isso para tornar um ato publicitário. Para não ganhar ibope. Não faz para ganhar ibope. A gente tem um conceito que se o cara já tá na merda, já tá fudido, tu vai lá expor o cara, e às vezes expor até um ridículo, querer bater foto que o cara tá ganhando um feijão e arroz ali é foda. Então, assim, a gente faz um trabalho social e um trabalho de amparo, um trabalho de auxílio que ele é permanente, ele é muito presente, mas ele é sem público, né? Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo porque ninguém tem que saber, na verdade. E até quando vamos fazer essa entrega é sem colete, sem mostrar nada do clube, porque primeiramente vem a intenção de ajudar, não de ganhar curtida, ganhar like porque tu fez, entendeu? Tanto seja como alimento ou brinquedos para criança, agasalho, é tudo nessa mesma situação aí. A gente sabe que muita gente faz isso para ter ressalvas, né? Então, cara... Para inflar o ego, né? É um pouco triste porque, assim, está ajudando, mas está ajudando de uma forma que talvez tu humilhe quem está recebendo, né? Então, o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que é muito longe de ser porque é motoclube, porque a gente tenta ser útil, né, dessa forma para a sociedade, para quem está numa situação menos favorecida, né? Então, é feito sim, mas é feito sem público, como o irmão falou, né? Como o Andriguete muito bem colocou, é feito sem colete, é feito sem fotos, é feito para ajudar e para tentar causar o menor impacto possível em quem está recebendo, né? Então aquele estereótipo de gangue... Cara, o clube se defende.
Independente aos terceiros, né? O estereótipo de brigão não tem. Mas de questão de brigão, que nem tu falou assim, de clube ser brigão, isso aí eu nunca vi em lugar nenhum. Não existe esse negócio de vocês ir atrás de confusão. Não, nunca. Nada. Sim. Vocês estão pra defender vocês e a família de vocês. Se o cara chegar xingando o nosso colete, xingando o clube, Claro, É, claro. eu acho que tem gente, tem muito boçal que olha, vou lá mexer com esses motoqueiros aí só pra... Vamos ver se é macho. Aí depois o cara toma no cu e fica reclamando, né? Se basicamente tu procurar, tu vai encontrar, porque cara. assim... E isso nossa vem de- vivência de família, ela é muito isso vem de grande, né? qualquer, como é que eu posso dizer? Qualquer movimento. Se tu chegar num grupo de punk xingando os caras, tu vai apanhar. Se tu chegar num grupo de evangélico. Evangélico? Não, evangélico é demais, né? Aí os caras vão pegar Orar por ti. orar por ti. Depende. Mas é uma defesa deles, eles vão orar, né? A nossa defesa é as mãos. Vai que tá um raio, né, cara? Vacaro, Ganser, Thiago, como que faz pra encontrar vocês? Como que eu quero entrar no Senza Paura? Gostei dos guri. Quero dar um suporte pros guri, quero conhecer eles. Quais cidades vocês estão e como que faz? Quero comprar uma camiseta. Quero comprar uma camiseta, quero comprar um acessório, esses acessórios maravilhosos. Que é Quero só comprar acessório, né? Quero comprar um Não, canivete. É São decorativo, né? itens decorativos. itens decorativos, como é que eu faço pra encontrar vocês? Quero comprar um Cara, canivete. hoje de modo físico, a gente está localizado a matriz, que é o princípio do clube, em Flores da Cunha. Temos em Caxias do Sul também, próximo a Iguatemi ali, como a maioria conhece ali. Nós temos depois em Santa Catarina os Irmãos do Morro da Fumaça, próximo a Criciúma, em Chapecó e em Florianópolis. Curitiba, depois falando a nível de Paraná também, temos também. E cara, em todos esses lugares os irmãos vão receber da melhor maneira. É tudo meio cara feia, mas é porque eles são feios mesmo, né? Tipo, os canivetes e tal, que é pra decorar, botar na sala, né? Sim, soqueira também, pra- esse tipo de coisa. E, cara, Dá pra eu mãe. vou deixar pro presidente as nossas mídias sociais, porque eu não as utilizo com tanta frequência. Vou deixar ele colocar. Então, nossas mídias sociais a gente tá no Instagram, @SenzaPauraMC. E também a gente tá no Facebook com o mesmo nome, Senza Paura MC. Tem lá a página que tu pode estar entrando em contato com nós. Se você não sabe escrever Senza Paura, vai estudar italiano. Ah, para, Põe no cara. Google, escreve Eu não, sem medo, tradução. eu não sabia nem o significado pra saber como é que escreve. Mas agora eu sei, ó, eu sei ler também. Firmas. Ó, agora eu vou fazer uma perguntas pra vocês. Jogo rápido. Uma pra cada um, jogo rápido. Vou começar da esquerda pra direita. Vacaro, qual a viagem que tu gostaria de fazer com os teus irmãos? Qual seria a viagem do teu sonho? Com eles, É. puta, eu gostaria de fazer longe deles, mas tudo bem. O nós não gostaria de ir pra Nova Pada, tá ligado? Isso é bem pertinho. Cara, eu vou te dizer assim, a viagem Aquele que eu posto lá gostaria. voltando. A viagem que eu gostaria de fazer com os meus irmãos, cara, é a que a gente vai fazer logo mais quando a gente sair daqui. Que a gente vai voltar pelo interior, vai parar no botecão, tomar uma purinha bem bacana e depois vai embora. Ele não sabe. Essa é a favorita. Ganser, qual que é a viagem que tu... Assim, ó, essa viagem eu queria fazer com São Paulo. Eu gostaria de ir pro sul da Argentina. Sul da Argentina. Lá pros lados da Patagônia e tudo mais. Eu quero ir pro inferno com ele. Pro inferno com eles. Ninguém falou Rota 66, cara. Ah, lá é uma viagem. Que é uma... Não, pode ser que mais pra frente isso aconteça, Sim, né? é. É inegável que, como a gente bebe daquela fonte inicial da cultura, é inegável... Rota do Sol é mais legal, velho. É desafiadora, pelo menos. Bota o nosso nome. 122. É quase duas. Se tu somar, Cara, é quase a duas, meia-meia né? é plano, é reto, é bom de rodar. Não tem buraco. Vai descer tem pra como Veranópolis, vai descer pra Veranópolis. Verdade. Com uma É bem- Harley. Nossa senhora. Que raspa o pezinho no chão assim, com o cara. Arranca a surdina, quebra o pé. Agora vai ser uma pergunta um pouco mais profunda. Vacaro, primeiro eu vou te perguntar o que tu buscava dentro do motoclube. Isso é profundo. Cara, eu buscava o sentimento de coletividade, que é uma maneira que eu não sei viver de outra forma. Como eu comentei, né, no começo, eu cresci dessa forma, né, cara? E eu precisava de algo que fosse igual, mas com a minha identidade, né? E o que tu encontrou? Cara, eu encontrei exatamente o que eu procurava. Porque quando tu começa algo do zero e ele não é da forma que tu espera, provável que tu talvez tenha feito algo errado, né? E nós, dentro dos nossos percalços e das nossas dificuldades, para mim o Senza Paura hoje, a gente fala muito no 110%, né? Porque
o 100% é o comum, a quase todo mundo quer fazer algo bacana e a gente quer fazer algo extraordinário, então o 110 que a gente bota muita pressão para viver é de uma forma muito intensa, muito pulsante, cara, e pra mim eu tenho exatamente aqui no meio dos meus irmãos exatamente o que eu procurava, cara. Ganser, o que tu procurava dentro do motoclube? Eu procurava tudo aquilo que eu não encontrava fora do motoclube. Procurava tudo aquilo que falta hoje na sociedade, toda essa perda de valores, essa modificação de tudo que que a gente acha bacana, que a gente acha bonito e que se perdeu. Então dentro do motoclube eu buscava isso. E tu encontrou? Encontrei. Encontrou. E volto a encontrar todos os dias. Isso que importa. Thiago, o que tu buscava dentro do motoclube? Pra mim sobrou pouca coisa pra falar, os caras falaram que o cara... Foram tão fundo aqui. Não, mas é basicamente isso, cara. Eu quando conheci o mundo biker, como falei antes, já tive presente com outros motoclube e eu via realmente o fio da cultura com a Consciência Paura, que é o básico da irmandade, do companheirismo, seja qualquer coisa, né? Se tu dizer pro cara, qualquer coisa, o cara vai estar junto contigo. Eu encontrei isso com eles. E encontrou. Encontrei, não tem outra explicação. Cara, agora vai ser... Cara, qual que foi a viagem ou a situação mais memorável dentro do motoclube que tu possa contar de preferências, que não traga processo pra ninguém? É quase impossível. Depois eu tenho que pegar o advogado Do Sotilha. Cara, Não pega o meu, que o meu é uma porcaria. Revelação. depois ele toma você, sabe por quê? Não falei nomes. Velho, eu vou te dizer que a mais memorável, cara, foi a nossa primeira viagem como MC. Nós saímos em 4 motos. Estávamos eu, o Ganser, o nosso ex-presidente, que era um ex-fundador, Ex-vice-presidente. ex-vice-presidente, isso, e o nosso ex-tesoureiro também. Cara, essa viagem nós saímos às 7 horas da manhã em direção aos Irmãos do Morro da Fumaça. Lá estava começando uma ideia do que seria o próximo capítulo do Ciência Paura lá. Saímos às 7 horas, que era para chegar meio-dia, velho. Nós chegamos à 00:20. Deu um percal, um troço no meio do caminho. Cara, é longe esse teve Morro da Fumaça, uma moto, uma em específico, cara, que ela quebrou tantas vezes, de tantas maneiras, e nós fomos em junho, no alto do inverno. Só que era pra chegar meio-dia, né, velho? Tava tudo certo. Dailin, né, velho? É, uma merda de uma magma lá. E aí, velho, nós acabamos pegando a estrada de São Joaquim, que é um dos picos mais frios do Brasil, à noite. Quando nós terminamos de cruzar a cidade, nevou um pouco, umas 2 horas depois, inclusive. Foi um puta de um frio, velho, e assim, a moto quebrou tantas vezes, eu já não tinha mais arame. Uma das últimas paradas, eu usei o fio da extensão de uma luz que eu tinha pra iluminar, pra amarrar a porra da placa, até a merda da placa quebrou. Mas esse foi tipo 1% dos problemas, tá ligado? E a gente passou tanto frio, velho, nós chegamos na Serra do Rio do Rastro, Linda. que seria o nosso bálsamo, ver ela à noite. E ela recém tinha desmoronado, né? Ela tava liberada, mas caiu a luz naquela hora que a gente chegou. Não deu nem pra ver a merda da Serra do Rio do Rastro lá de cima, porque a luz caiu. Caralho. E a gente desceu todo no escuro, com a moto quebrada. Não dava pra trocar a marcha. Não dava pra a gente calçou com uma pedra a marcha pra poder botar o pé, porque quebrou fora todo o estribo, fez uma merda. Inclusive, essa pedra tá exposta tá ao nosso. Sério? É. Então quem for visitar ontem do Sim, Morro da Fumaça... lá em Flores da lá em Cunha. Flores. Lá em Flores. Flores. Tá lá a pedra que Tá salvou. lá, cara. Então, assim, aquela viagem, ela foi a primeira e ela foi um batismo de fogo no frio, né, cara? Tipo, cara, foi pra ver do que o clube era feito, porque assim, cara, foi disparado a pior, melhor viagem da minha vida. Tipo assim, ó, eu não quero que me convidem de novo, mas se me convidar eu vou. Ganser, qual foi a situação ou a viagem mais memorável pra ti que tu disse, porra, isso aqui eu não vou esquecer? Cara, eu acho que eu e mais um irmão, a gente foi pra Belo Horizonte, numa Brasil Run da Hells Angels, que é um encontro que reúne o Brasil todo, né? Todas as divisões da Hells Angels. E a gente foi pra lá pra prestigiar, pra participar, né? De
a função. Do que foi feito ali foi dar a volta na Lagoa da Pampulha com a galera das motos, só que a gente tinha muita moto. Tinha frouxo mais de 250, 300 motos. Era um absurdo de moto e aquilo lá era bonito, assim. Sinfonia. Então, eu acho que aquela cena de estar no meio daquele trem infinito, assim, que tu olhava pra frente, tu não via o final, tu olhava pra trás, tu não via o final. Aquela sensação de estar ali no meio foi muito gratificante. Thiago, qual foi a tua viagem ou situação mais memorável? Dentro do clube ou fora do clube? Dentro do clube ou Dentro do dentro clube. do mundo do motociclismo, do motoclube? De Uma motoclubes. viagem que eu fiz, que foi a que eu nunca vou esquecer na vida, que eu vim lá de Arroio do Sal até a porta da casa embaixo do temporal. Mas isso não vem ao caso, sabe? Cara, eu acho que foi a primeira viagem que fiz de moto com o clube, sabe? Foi inesquecível e até inclusive a gente passou pela Serra do Rio do Rastro, indo pra Santa Catarina e pra mim nunca mais foi aquele dia, sabe? Não deu um imprevisto que quebrou o câmbio da marcha da minha moto também, que o senhor Vacaro aí arrumou com fita isolante. Não, cara, Sempre funciona. Aí foi. Lucas E nunca Magai mais vai Vacaro. ser da minha cabeça a primeira viagem de moto que eu fiz com MC, sabe? Porque pra mim foi uma sessão única. Cara, agora vem uma pergunta que é um pouquinho mais profunda e talvez mais capciosa que a outra. Qual foi a maior decepção no mundo dos motoclubes? Cara, a minha maior decepção nesse meio foram pessoas. Conheci pessoas que eu tive o desprazer de conviver e que a gente sabe, né, cara, dentro de qualquer convivência, principalmente coletiva, é parte, né, infelizmente. E graças a Deus existem as peneiras para isso, sejam as da vida, sejam as do clube, né. Mas eu digo assim, cara, sem dúvida nenhuma foram pessoas que agradeço por terem cruzado o meu caminho, que tudo é aprendizado, que não é bem essa lição, né, mas foram grandes desprazeres, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, qual que foi a maior decepção? Cara, eu acho que pra mim a maior decepção ela ainda acontece, assim. Ela acontece diariamente quando que tu vê o quanto que a nossa cultura é comercializada, é vendida, né? Tem bastante gente que pega coisa da nossa cultura, né? Furta as nossas ideias, o nosso estilo de vida e vende e acha isso bonito e nem sabe de onde saiu, né? Então, eu acho que a minha maior decepção é essa comercialização, gourmetização da ideia do movimento biker. Thiago, qual foi a maior decepção nesse mundo? A minha maior decepção foi encontrar pessoas que, além eles não davam bola pra Irmandade. Isso aí é a pior coisa, é que a pessoa te desprezar, tanto pela profissão que tu leva, ou pela moto, pela cilindrada da moto que tu tem. Essa foi a maior decepção que eu tive no meio dos motoclubes por aí. Essa situação que eu vivi, que me decepcionou muito, não foi dentro do Santa Paula, entendeu? Agora, para finalizar, eu queria que vocês cada um desse um recado para quem está escutando e está interessado em entrar em um motoclube. Meu Deus. Fala, Vacaro. Cara, não Dá entra. real. Não entra. Vai lavar uma louça. Tu não tem nada melhor pra fazer, cara. Não, cara, é o que eu digo. Vai cantar na igreja. São 90% do tempo ou mais de problemas. São 10% de momentos inesquecíveis que para alguns paga a conta, para outros não. Mas assim, dentro da maior decepção, como tu colocou, que foram as pessoas, acho que a grande parte boa desses 10% também foram as pessoas. Eu tive o privilégio, a honra e a satisfação de conhecer grandes caras. Pessoas sensacionais que, independente de qualquer acontecimento, se esses irmãos ou pessoas continuarem no meu caminho da minha vida ou não, eu faço questão de tê-los em minha companhia. Eu conheci pessoas fantásticas que talvez não teria tido a oportunidade se não fosse a caminhada do clube, né? Então, o recado, cara, ele é bem simples e direto, né? Se não tiver nada melhor para fazer, se a tua mulher não te incomoda que chega, se teu carro não quebra que chega, compra uma moto, vai lá e pede para entrar e vamos ver, né? Quer dizer, que recado que tu tem para quem tá interessado em entrar no motoclube e, vamos supor assim, se tu estivesse falando com alguém que tá interessado em entrar no Senza Paulo, toda a qualidade de diretor, de presidente, o que tu diria para essa pessoa? Cara, eu acho que quando tu nomeia uma coisa,
tu limita ela. Por exemplo, se eu nomear isso aqui um copo, ele vai ser um copo, ele não vai poder mais ser outra coisa. E eu acho que dentro da caminhada a gente tem muito isso. Eu acho que se eu expressar em palavras qual é que é a vontade que eu tenho, que uma pessoa entre, ou um porquê e tudo mais, isso vai acabar limitando. Eu acho que se alguém de fato quer entrar, quer conhecer melhor a cultura, vai até o clube, vai até o Clubhouse, conversa, toma uma cerveja, né? Deslumbra isso tudo, porque não adianta. A gente fala bastante, a gente traz curiosidades do clube e tudo mais, mas o clube mesmo é só estando dentro e sentindo. Ele não vai estar nas palavras, ele vai estar no sentimento. Bacana. Thiago, um recado para quem está interessado em entrar num motoclube ou até mesmo no próprio Ciência Paura. Primeiramente a pessoa tem que ver se é isso que ela quer pra vida, né? Que depois de uma vez que tu entra pra essa vida aí, tu não sai mais. Tu pode não estar em clube nenhum, mas tu vai estar sempre no meio, entendeu? Um recado que eu dou assim, não tente entrar se tu não tem culhão e caráter, porque tu vai se fuder muito. Galera, eu quero agradecer vocês, Thiago, Ganser, Vaccaro, por terem trazido para nós esse tema que é, às vezes, até marginalizado, né? As pessoas olham com olhos diferentes. Isso é uma coisa que a mídia trouxe a nós, né? Não, mas de certa forma, é uma cultura marginal, né? Marginal, se a gente... No sentido de ser... Sim, as margens, exatamente. Então, de fato é uma cultura marginal, é uma cultura é uma contracultura à cultura imposta, né? Então a gente gosta de falar que a gente é uma cultura de resistência, a gente resiste ao meio, a gente resiste a tudo aquilo que a gente falou até então, né? Cara, eu vou te dizer que foi... Eu não sei se tu vai falar mais, mas eu queria agradecer. Foi um troço do caralho. Foi demais. Foi uma conversa muito foda. Tanto em on quanto off. Ninguém viu, mas cara, foi muita cerveja. Não, Eu quero dizer sobre o motoclube é apolítico e não tem religião alguma, entendeu? É isso Mas aí. tu não segue. A gente é político. Não, você, vagabundo. Vagabundo. O que eu queria dizer é, tu tira uma foto e bota no Instagram do Fio Desencapado, né? Óbvio. Já tirei. E eu queria dizer, cara, que foi do caralho a conversa. Foi muito massa. Eu quero agradecer também em nome do clube, né? A oportunidade da gente estar aí, tá trocando a ideia, tá mostrando um pouco do nosso mundo aí para vocês, para quem tá ouvindo aí. É uma grande honra estar aqui. Galera, quem quiser encontrar a gente tá no Facebook, no Instagram, no Castbox, no Spotify, no YouTube. Quero agradecer mais uma vez vocês e até a próxima.